Olá, pessoal. A Grazi aqui mais uma vez e hoje nós vamos ver como fazer a capa do e-book no software que eu falei para vocês nos últimos vídeos, que é instalado no Windows, porque no último vídeo nós vimos na plataforma online. Ou seja, grátis, é totalmente grátis na plataforma online, mas requer internet, que eu falei que ia dizer sobre a diferença. Pode fazer de forma síncrona e a outra de forma assíncrona, ou seja, com internet ou sem internet. A diferença é que o outro é grátis, esse aqui é um programa pago e eu estou falando sobre o Adobe Photoshop. O Adobe Photoshop ou o Master Collection, ele tem uma versão grátis na internet, por exemplo, uma versão trial, que pode usar durante um mês e tem a versão grátis. Mas se você quiser utilizar o programa, nesse caso você pode optar pela opção paga. O que nós vamos fazer para fazer a mesma capa que nós fizemos no último vídeo, que essa capa foi criada no Canva, que é também a outra plataforma online, que é para fazer a capa, e no caso do outro, que é a plataforma online, né, que é grátis. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar a mesma capa só para ver o tamanho. Eu só vou mostrar para vocês a diferença em relação ao tamanho, porque o Canvas já tem o formato correto. Então, eu vou aqui na primeira tab do Adobe Photoshop, vou colocar abrir. Tá no outro idioma, mas eu vou falando. Então, vou pegar aqui no ambiente de trabalho, desktop, uma dessas capas, como vocês podem ver, em 3 vídeos diferentes. Eu fiz no Word com essa capa aqui, depois expliquei como é que se fazia no Canva com essa capa aqui, e essa foi a capa final quando nós fizemos o primeiro e-book no Word, né, que também é o software da Microsoft, que é instalado no Windows. Então, só para a gente saber o tamanho dessas capas aqui que foram feitas todas no Canva, você vai aqui na terceira tab do Adobe Photoshop, que é imagem, e depois vocês procuram, se estiver feita a instalação em português, vocês procuram sobre o tamanho da imagem. Tem o tamanho da parte onde está a imagem completa, que é isso aqui tudo. Ou seja, você pode colocar ela maior e não simplesmente a imagem. E tem a parte da própria imagem em si, que é essa daqui, que se vocês forem ver em português vão verificar mesmo que é o tamanho da imagem, mas que seria no caso a terceira, sexta opção, correto? Então a gente vem aí, vocês podem ver aqui que está em pixel, porque tem em porcentagem, tem outros, tem centímetros, etc. Nós vamos verificar em pixel, porque quando nós fazemos uma thumbnail, por exemplo, para os videozinhos do YouTube, ou quando nós fazemos alguma coisa, por exemplo, para o Instagram, que dá para fazer lá no Canvas também. Então, a maioria é tudo feito em pixel. A capa para o e-book, ela está na altura de 2000 pixels e 1414 de largura. Então, dessa mesma forma que está aqui, nós vamos criar um documento com a mesma altura e a mesma largura em pixel. Então, primeira tab também, novo, vocês escolhem o nome, pode ser, por exemplo, aula capa e-book no Photoshop, por exemplo. Isso é só para eu saber em que tab que eu estou aqui. E vou fazer novamente porque eu esqueci, eu coloquei aqui o nome e não mostrei para vocês que já estava o tamanho que eu tinha feito a configuração anterior. Então, não vou fazer o nome novamente para não perder tempo, mas era só para mostrar para vocês aqui que a largura e a altura já está na forma que estava anteriormente. Como eu tinha dito, tem vários tamanhos. Então, deixo em pixel, faz na mesma altura e largura pelo que já tínhamos falado. E aqui, vocês podem fazer como quiser, podem adicionar uma nova layer, pode deixar a layer para fazer o PNG quando gravar no formato em PNG para ficar com fundo transparente, pode utilizar o fundo na mesma dessa forma. Aqui, se vocês quiserem utilizar outra cor, como tem aqui essas três, vocês podem escolher a cor de qualquer um dos três. Eu vou explicar como vocês, por exemplo, encontra alguma coisa na internet, seja onde é que for, e copia a cor daquilo que você quer. Suponha que vocês queiram essa cor aqui.
Tem aqui essa ferramenta, que ela é uma ferramenta como se fosse uma cópia de cores. Então, assim que você clica nela e clica em cima da cor que você quer, pode ser qualquer cor, pode encontrar uma imagem na internet, qualquer coisa. E é assim que eu faço a cópia das cores que eu quero. Você clica aqui em cima e aqui embaixo tem 2 dados quadrados. Clica nesse, a tua escolha, e aqui tem a cor. Então, você simplesmente pega aqui esse número das cores, né, que tem as 3 cores. Como vocês podem verificar aqui, todas essas cores vai fazer isso, que é o branco, o verde e o preto. E então faz o copy-paste dessa cor aqui e vai para o teu novo ficheiro. E aqui você pode simplesmente escolher a opção do balde, que é para inserir a cor, ou vocês podem escolher tipo como se fosse um degradê, que é a primeira opção. Fica ao critério de vocês, eu posso até mostrar a diferença só para vocês verem. Vou mostrar a diferença nesse aqui, por exemplo, que já está branco. Vou modificar a cor aqui no quadrado. Fiz o copy do outro, vou fazer o paste aqui. Já tem a mesma cor e eu vou inserir aqui a mesma cor. Vocês podem verificar que é a mesma cor. Essa e a nova que eu coloquei. Então, se vocês quisessem então o efeito degradê, podia pegar aqui o efeito degradê e fazer como se fosse, pode até diminuir o tamanho para ficar uma cor mais bonita e pega mesmo assim numa das laterais, seja inferior ou superior, e joga até a parte que você quer. Então ela fica assim bem diferente, ou seja, em vez de ficar essa cor forte, ela fica mesmo só essa cor clarinha. Fica ao critério de vocês. Para ficar como foi na outra parte, no outro ficheiro, que está ali na lateral, vou só dar um zoom. É só utilizar o teclado, o Ctrl e o mais, que fica dá zoom e diminui o zoom, o Ctrl com menos e com mais. Então, se vocês quisessem fazer alguma coisa desse gênero aqui, era simplesmente fazer a cor preta. Eu esqueci de... Vou fazer um Ctrl-Z porque eu esqueci de tirar aqui a outra ferramenta. Então, como eu estava dizendo, a diferença é que poderia, nesse caso, colocar aqui essa parte escura, colocar as letras, etc. Agora, uma outra coisa que eu acho legal que eu vou mostrar para vocês é que se vocês quiserem essas capas assim, giras, bonitas, que tem no Google, vocês podem vir aqui no Google, escrever, por exemplo, o mesmo tema que nós estávamos a falar nas outras capas, Digital Marketing. Não conheço sobre o assunto, mas eu acho engraçado que eu vejo muitos vídeos sobre isso. Digital Marketing... o que eu poderia colocar? Deixa eu colocar só assim e vou verificar se tem aqui alguma coisa engraçada, nível de capa. Não, mas nesse caso eu tenho que colocar e-book cover, né? Pra ver o que aparece. E, por exemplo, algo assim, que tá engraçado, assim também. Depende do assunto, né? Porque também isso é uma coisa que abrange vários temas, então depende do que a pessoa está à procura. Vamos supor que seja algo desse gênero aqui. Você faz, por exemplo, aqui, olha, salvar imagem. Vou salvar aqui no ambiente de trabalho, no desktop. Vou colocar aqui e-book cover internet. Só para eu saber de onde é que tirei e o que eu vou buscar. Agora, vamos aqui em abrir. E buscamos então o que está lá no ambiente de trabalho, aquele que nós guardamos agora. Esse aqui, por exemplo. Vem para cá. Agora, o que nós podemos fazer é puxar assim a janela. E aqui, na nova que nós criamos, essa daqui, a gente pega e arrasta. Tem que selecionar a ferramenta de arrastar primeiro. E simplesmente puxar. Como vocês podem ver, isso aqui foi uma imagem que eu tirei da internet.
Então ela não, aqui não vai ter qualidade nenhuma, porque eu não abri a foto por inteiro, eu abri ela pequena. A única coisa que vocês podem fazer aqui é arrastar ela não vai ficar com a qualidade boa, obviamente. Mas como essa capa aqui também não tem muita coisa assim que tenha que dizer que a qualidade tenha que ser boa ou não, então eu penso que também não faz muita diferença, porque é só uma cor e letras, não danifica muito, vamos dizer assim. Agora, o que é que nós podemos fazer aqui? Se vocês quisessem essa capa, por exemplo, poderia ser outra qualquer. É o que eu costumo fazer. Eu utilizo essa ferramenta aqui que vocês podem escolher como quadrado, redondo, círculo, essas coisas assim. Eu tiro isso que está aqui. Eu pego uma parte, por exemplo, assim, escolhi o redondo, eu queria escolher aqui o quadrado retangular. Eu pego, assim, simplesmente uma parte qualquer, que é uma coisa bem simples, para vocês não ficaria muito complicado uma pessoa que não esteja acostumada com Photoshop. E simplesmente vocês pegam aqui, olha, e arrasta. E, ok, para juntar, fazer a junção desse com esse, é simplesmente com o Ctrl juntar um e outro, selecionar os dois e aperta a letra E em simultâneo, Ctrl E. Então elas se juntam. E aqui nesse caso, vamos fazer a mesma coisa, mas só para explicar a parte da leitura. Aqui vocês vão escrever, por exemplo, o que está aqui. As 10 melhores estratégias do marketing digital. Só um exemplo, né? 10 melhores estratégias do marketing digital. Eu não gosto de teclar, quem costuma ver meus vídeos sabe que eu não gosto muito de teclar, mas como eu não guardei antes isso, eu estou aqui a fazer assim. Então, vocês viram que eu selecionei essa ferramenta, puxei, vou voltar aqui com a parte da letra, vou fazer um Enter, para ver mais ou menos onde é que vai ficar. Nesse caso, 10 melhores, vocês vão fazendo Enter conforme vocês vão querer o tamanho da vossa letra, isso vai depender do tamanho que vocês vão querer a vossa letra. E aqui pode selecionar, colocar um tamanho um pouco ainda maior, por exemplo, um 54, 62. Penso que 62 está bom. E agora aqui, na parte das letras, vocês podem, por exemplo, colocar um espaçamento diferente. Tá ver aqui, ó, sei lá, um 34 ou um 44. Então as letras não ficam tão juntas. As melhores estratégias do marketing digital. E aí vocês podem verificar se vocês querem uma cor branca, não sei, ou se querem um preto. Ou seja, o espaçamento da letra está tudo por aqui, o tamanho da letra está por aqui, a cor da letra está aqui, então vocês escolhem o que vocês gostariam. Aqui na parte de baixo vai ser exatamente a mesma coisa. Vocês fazem a mesma coisa que eu fiz lá em cima, tiram um pedaço da cor, faz um Ctrl+C, Ctrl+V, que é copy-paste, Ctrl+T, que eu não sei se eu mencionei na parte de cima, faz um Ctrl+T para arrastar a imagem e Enter para deselecionar. A mesma coisa, seleciona as duas imagens com o dedo no controle do teclado selecionado e com o rato você simplesmente seleciona os dois e faz Ctrl+E, Ctrl+E. E aqui vocês colocam alguma outra coisa que quiserem que está aqui. Tudo que você precisa para tornar um bom profissional. Eu não vou escrever tudo, obviamente. Eu vou escrever, por exemplo, só um bom profissional. E aqui, obviamente, que eu vou ter que diminuir a letra, porque essa é menor do que o que está lá em cima. Não vou selecionar porque não tem aqui. Vou colocar simplesmente um 32. Não sei se ela vai caber aqui, senão eu diminuo ainda. Pronto, tá assim. Aqui embaixo o nome, vocês colocam o nome de vocês, o nome da empresa, seja o que for, e aqui obviamente vai diminuir também, vai colocar isso em português. Também pode ser de 101 especialidades do marketing digital, a mesma coisa.
E pronto, aqui tem uma capa engraçada. É a mesma coisa de ter feito essa daqui no Canvas. Aqui, vocês podem fazer de formas diferentes, como vocês viram. Se em vez de ficar essa cor aqui que está aqui atrás, vocês podem usar aquela mesma ferramenta que pega a cor e vocês só verificam que cor que está aqui. Já viram que já foi aqui para baixo. Usam uma layer aqui em cima. Nesse caso, aqui embaixo. E em vez de ter isso assim, vocês vão obviamente apagar isso. Podem simplesmente só ficar com essa parte da imagem aqui depois. E aqui vocês vão fazer aquele degradê que nós tínhamos visto na outra altura. E faz algo assim. Fica uma coisa diferente. Mas se vocês diminuírem, Ctrl menos, isso ficaria um pouco melhor, penso eu. Deixa eu ver. Mais ou menos a mesma coisa. Só que isso depende da parte que vocês estão fazendo do degradê. Deixa eu ver de cima para baixo. Vai dar a mesma coisa. Então depende de como vocês estão a fazer. Mas fica ao critério de vocês. Talvez aqui um pouco mais para cá, dê uma cor mais engraçada, ou simplesmente podem fazer assim. Que nesse caso vai selecionar a parte toda. Vocês usam o degradê, usam a parte da ferramenta do Bold. Vocês veem o que fica então melhor ao vosso gosto. Mas já sabe que ou fica uma coisa assim diferente, ou fica a parte do Bold que preenche tudo. E essa ferramenta aqui que dá para vocês selecionarem, dá para modificar. E a parte da imagem aqui, se fosse no caso, se vocês quisessem tirar essa parte toda de trás, vocês podem usar essa ferramenta aqui, que é a varinha mágica. E ela tira simplesmente tudo que está ali atrás. É só selecionar e apertar o Delete. E vocês podem verificar que o resto continua. E aqui embaixo, se quiserem tirar aqui embaixo também, é a mesma coisa. E nesse caso aqui, obviamente, vai apagar depois essa letra, como nós fizemos depois de colocar alguma coisa, vosso nome, por exemplo. Então aqui uma borracha, apaga tudo, aumentar um pouco a borracha porque está muito pequena, apaga o que está aqui e vocês escrevem alguma coisa, ou por exemplo, nome da empresa. E pronto, escolhe a cor da letra, como vocês já viram. Vou, só para ficar uniforme com os outros, vou pôr um branco. E vocês já têm aqui uma capa ao vosso gosto. Aqui depois era só retificar essa parte. Já sabem como é que elimina a parte do fundo. Para eliminar as partes bem pequeninas, se fosse o caso, vocês tinham que ir com a borracha e apagando os pedaços pequeninos que vocês quisessem. Por exemplo, assim. Pronto. E para guardar, é só vir na primeira tab do Photoshop e tem o guardar como. Tem o guardar e tem o guardar como. O guardar é mais quando vocês guardam com a extensão do Photoshop, PST, e depois retificou alguma coisa pequena, coloca simplesmente guardar. Nesse caso é mesmo guardar como para ver qual é a extensão do ficheiro que quer. Nesse caso, você vai guardar como a parte do Photoshop, que eu aconselho sempre, sempre, sempre a fazer isso, porque quando você quiser fazer alguma retificação, é só abrir essa extensão. Então, escolhe qual é o lugar, está aqui no ambiente de trabalho, por exemplo, guardou, já está, e vai e guarda, fazer guardar como novamente, e guarda com a parte do PNG. Ou guarda com JPEG, que é a mesma coisa, só que se vocês tiverem um fundo transparente, tem que ser o PNG. Por isso, por norma, como eu falei no outro vídeo do Canvas, eu guardo sempre no PNG. E pronto, salva. Vamos aqui no ambiente de trabalho, já está aqui a capa. E quem não viu o vídeo sobre como criar o e-book, é só dar uma olhada lá. E esse caso aqui vai usar como se fosse os outros. Nesse caso aqui eu peguei foi a capa original. E o que eu guardei foi essa daqui, porque eu tinha mudado o fundo, obviamente. Eu troquei o fundo verde para o fundo lilas. Por isso eu tava pensando que era o outro, mas é o lilas. Penso que ela tá demorada aqui um bocado a carregar, mas já vai. E vai ficar com a cor do lilas.
Nesse caso, se ela não carregar, eu vou vir aqui, vocês podem fazer o mesmo, abrir como, e veja aqui qual é o programinha que vocês querem utilizar para abrir. Eu escolhi esse daqui, o anteriormente, ele está por default, porque é o que eu gosto de abrir com ele, mas pronto, estava algum problema aqui na imagem, por isso que ele não estava abrindo. E a mesma coisa que está no Photoshop. Dá uma olhadinha no vídeo sobre como criar o e-book no Google Docs, o Google Docs, o Word do Google Docs ou o Word da Microsoft Office. E lá está a explicar como inserir então para fazer o e-book digital. Espero que vocês tenham gostado, ou seja, vocês a ver os outros últimos vídeos. Nesse caso, esse é o 4º vídeo. Falando sobre o e-book, no ficheiro, no software, no programa da Microsoft, da Microsoft Office, do Word, o outro no Word do Google Docs, e para criar a capa foi no Canvas e aqui no Photoshop. Se vocês gostaram, dá um like. E enviam para outros amigos que vocês acham que pode ter interesse na mesma coisa. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!